O segundo livro das Crônicas. Introdução. Autoria. Considerando que primeiro e segundo Crônicas eram originalmente um só sefer, rolo, livro, consultar a introdução a primeiro Crônicas para melhor compreensão da questão da autoria dessas obras, uma vez que a tradição judaica aponta Esdras como autor de Crônicas, do livro que leva seu próprio nome, Esdras, e de Neemias. Propósitos. Iniciando onde o livro de primeiro Crônicas é interrompido, segundo Crônicas passa a registrar a história do reinado do filho de Davi, Salomão, entre os anos 971 e 931 a.C. O livro também se preocupa em enumerar todos os reis de Judá, desde Roboão, 931 a.C., até Zedequias, 586 a.C. Assim, a obra cobre o mesmo período contido em Primeiro e Segundo Reis, embora Segundo Crônicas focalize exclusivamente os reis de Judá, excluindo uma breve menção ao decreto do imperador Ciro, promulgado em 539 a.C., pelo qual os judeus receberam permissão de voltar à Judéia e construir seu local de adoração e reunião religiosa. Algumas passagens registradas no livro de Segundo Crônicas se notabilizaram e ficaram conhecidas em todo o mundo. A oração de Salomão pedindo a Deus que lhe desse sabedoria, capítulo 9, versículos 1 ao 12. A dedicação do magnífico templo, chamado Casa de Javé, construído por iniciativa e liderança de Salomão, capítulos 5 ao 7. A visita da rainha de Sabá, capítulo 9, versículos 1 ao 12. E a profecia em relação à duração do exílio, capítulo 36, versículos 20 e 21. Além disso, 2 versículos despontam como os tradicionalmente favoritos, capítulo 7, versículo 14, e capítulo 16, versículo 9. Data da primeira publicação. Um consenso cada vez mais uniforme entre pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C., entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. Esboço geral de Segundo Crônicas. Primeiro, o próspero governo do rei Salomão em Israel, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 31. A. O estabelecimento do reinado de Salomão, capítulo 1, versículos 1 ao 17. B. A casa de Javé, o templo erguido por Salomão, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 22. C. A notoriedade do rei Salomão na história, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 28. D. O declínio e a morte de Salomão, capítulo 9, versículos 29 ao 31. Segundo, os reis de Judá, o reino do sul, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 36, versículo 21. A. Roboão, de 931 a 913 a.C., capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 6. B. Abias, de 913 a 911 a.C., capítulo 13, versículos 1 ao 22. C. Asa, de 911 a 870 a.C., capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 14. D. Josafá, de 873 a 848 a.C., capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 37. E. Jeorão, de 848 a 841 a.C., capítulo 21, versículos 1 ao 20. F. Acasias,
Em 841 a.C., capítulo 22, versículos 1 ao 9. G. Atalia, de 841 a 835 a.C., capítulo 22, versículo 10 ao capítulo 23, versículo 15. H. Joás, de 835 a 796 a.C., capítulo 23, versículo 16 ao capítulo 24, versículo 27. I. Amazias, de 796 a 767 a.C., capítulo 25, versículos 1 ao 28. J. Uzias, de 790 a 739 a.C., capítulo 26, versículos 1 ao 23. K. Jotão, de 750 a 731 a.C., capítulo 27, versículos 1 ao 9. L. Acás, de 731 a 715 a.C., capítulo 28, versículos 1 ao 27. M. Ezequias, de 715 a 686 a.C., capítulo 29, versículo 1 ao capítulo 32, versículo 33. N. Manassés, de 695 a 642 a.C., capítulo 33, versículos 1 ao 20. O. Amon, de 642 a 640 a.C., capítulo 33, versículos 21 ao 25. P. Josias, de 640 a 609 a.C., capítulo 34, versículo 1 ao capítulo 35, versículo 27. Q. Jeoacás, em 609 a.C., capítulo 36, versículos 1 ao 4. R. Jeoaquim, Eliaquim, 609 a 597 a.C., capítulo 36, versículos 5 ao 8. S. Joaquim, em 587 a.C., capítulo 36, versículos 9 e 10. T. Zedequias, de 597 a 586 a.C., capítulo 36, versículos 11 ao 21. Terceiro, a ordem expressa do imperador Ciro, capítulo 36, versículos 22 e 23.